Boa noite a todos, caros irmãos da Casa Espírita O Consolador. Meu nome é Marcos Rosa e a gente está iniciando aqui mais uma reunião espírita, com muita honra de estar aqui a falar nessa Casa Espírita, onde eu iniciei, os meus estudos, e que então deu toda a ênfase, o estímulo e os incentivos necessários para que eu pudesse então aprender cada vez mais. E o nosso tema de hoje é sobre Emmanuel. Eu sei que você espírita sempre ouve falar no Emmanuel. Agora, para nós que somos espíritas, é muito tranquilo ouvir falar de Emmanuel. Emmanuel é complexo, a gente tem que estudar muito, mas eu fiz uma pesquisa aí sobre quem conhecia Emmanuel e eu fiquei assim estarrecido com que vi muita gente fora da doutrina espírita não conhece esse espírito que por longa data trabalhou junto a Chico Xavier. Portanto, este também, viu, Ana Rita, é um estudo que vai trazer para essas pessoas o conhecimento desse espírito muito importante para nós, que é o Emmanuel. Pois bem, o que eu aprendi com Emmanuel? Eu falo assim, a gente coloca esse título, porque nós somos eternos aprendizes. A gente sempre tem que aprender cada vez mais, e a gente tem que ler e reler os nossos livros. Veja, Emmanuel foi um espírito, então, que acompanhou o Chico Xavier, e das mais de 400 obras de Chico Xavier, Emmanuel ditou a Chico Xavier em torno de 155. Então, de toda a bibliografia de Chico Xavier, Emmanuel ditou diretamente 155, fora aquelas que ele inspirou. E, portanto, é de suma importância a gente conhecer esse espírito, que ele vai direto ao ponto, viu, gente? É um espírito que não fica de rodeios. Ele, quando tem que falar, ele fala mesmo. E a gente hoje vai trilhar aqui um caminho sobre as encarnações de Emmanuel, e ao mesmo tempo vamos comentando o aprendizado que a gente teve. Bom, o contato então com Emmanuel você vai ter através das obras, vou citar aqui as obras mais clássicas dele, que são ele comenta lá, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, nós temos também Renúncia, que são obras clássicas, Paulo Estevão, que são obras clássicas, que se você que nunca teve contato com Emmanuel, agora está interessado, comece a ler então ali por há 2000 anos, ok? Emmanuel então teve qual trajetória? Veja, caros amigos, ele, se você for puxar pelas encarnações conhecidas, tem um livro que se chama Semíramis, que o autor é o Camilo Rodrigues Chaves, em que ele vai nos contar da primeira encarnação que a gente tem conhecimento. Ele era Simas, não é? Então ele começa ali em Semíramis, ele era um sacerdote egípcio, chamado Simas. Eu não vou ficar explicando todas as encarnações, eu vou me ater às mais importantes, tá? Após essa encarnação como Simas lá no Egito, e esse livro Semíramis, que é o título do livro, é o nome de uma das personagens, ok? Interessante você ler. Então ele relata, se você não sabia, a primeira encarnação conhecida de Emmanuel. Bom, depois a gente tem o Sura, o Públio Lentulus Sura, que é mencionado já no há 2000 anos. O Públio Lentulus Sura, ele já dava indícios daquele espírito muito primitivo, um espírito muito violento, um espírito dado aí às torturas. Ele vai relatar que ele até tirava as órbitas oculares de seus torturados, e muito do que Públio Lentulus Cornélius, que é a próxima encarnação de Emmanuel, vai nos dizer, tem a ver com os males perpetrados
pelo Sura. O Públio Lentulus Sura. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Públio Lentulus tem o Sura, que é um. Isso. Ele encarnou primeiro. Isso. Depois do Simas. Então veio o Simas. Públio Lentulus Sura. Depois Públio Lentulus Sura morre. E aí a encarnação de Públio Lentulus Cornelius, que é o Públio Lentulus que a gente conhece do há 2000 anos. Aquele ser vaidoso, um senador, um tribuno, um orador, né, que conhecia muito as leis terrenas, era bom de ciência terrena, mas ele era muito orgulhoso, muito vaidoso, e isso fica muito claro no livro Há 2000 anos, quando, em todas as passagens dele, mas quando a sua filhinha contrai hanseníase e ele não tem mais o que fazer. Públio Lentulus, com toda a sua pompa e circunstância, com todo o seu dinheiro, todo o seu relacionamento, não consegue ajudar a sua filhinha a se livrar do mal. A esposa de Públio Lentulus, a Lívia, que vai ser um espírito superior que acompanhará Emmanuel aí para tentar ajudá-lo ao longo de sua vida, como Públio Lentulus e depois das outras encarnações, ela é a época de Jesus, há 2000 anos, ela vai até Jesus, aquele nazareno até então desconhecido, né, e pede a ele. Ela então, naquele minuto de resignação, ela era a esposa do senador, né, o senador mais conhecido, aquele que tinha conhecido todas as leis. Ela vai humildemente e pede ao Nazareno, né, por sua filha, e ela conta isso a Públio Lentulus, e ele então fica muito nervoso, porque ele era materialista, ele era da ciência daquela época, e isso também vai ficar claro num dos aprendizados, que a ciência ela existe até que haja uma outra teoria que mude o que ela acha. Quer dizer, as coisas são voláteis aqui no planeta Terra, e a gente não pode ficar preso a esses materialismos, porque são vãos. Tá aí o primeiro ensinamento, né? Segundo ensinamento, deixar de ser orgulhoso, deixar de ser vaidoso. E o Públio Lentulus, pelo sofrimento que lhe é causado em virtude do mal da filhinha dele, vai atrás de Jesus, desmerecendo Jesus. Quem é aquele Nazareno? Quem ele pensa que ele é? Para engambelar, entre aspas, aí, vamos assim dizer, na cabeça de Públio, né, era engambelar, porque na verdade não era, a sua mulher, de que ele teria como curar a sua filhinha. E ele então tem esse momento de encontro com Jesus, e tão logo aquele ser orgulhoso chamado Públio Lentulus Cornelius vê Jesus, ele cai de joelho, tamanha a força energética positiva de Jesus. Públio Lentulus cai ao solo, e Jesus diz a ele que tudo isso que eu acabei de falar, que ele não pode se apegar a esses materialismos, que ele não pode ficar preso a esse orgulho exacerbado de achar que é melhor que os outros apenas porque teve oportunidade de aprender algumas leis que serão modificadas ao longo da história, que o dinheiro não é tudo na vida e que as pessoas estão muito preocupadas com o vil metal e se esquecem do que realmente é importante na vida, que é pensar que existe algo além e que nós temos que fazer o bem, que sermos simples, porque bem-aventurados são os pobres de espírito, não é? Mas Públio Lentulus não entende essa conversa de Jesus. Ele vai estar ali ajoelhado, mas ele não tem a vibração capaz de entender que a vida é muito mais do que glamour, luxo, dinheiro, ciência, ser o doutor, o mestre, o PhD. Em síntese, Jesus está nos dando uma lição já há 2000 anos para hoje. Vale o que ele está dizendo a Públio Lentulus hoje. Se não me falha a memória, no capítulo 5 do Há 2000 anos. Compensa você dar uma olhada. Então,
ele está dizendo para nós hoje, quantos de nós, caros irmãos, quantos de nós não perdem suas vidas aqui terrenas, porque a vida é eterna, mas a nossa vida terrena, trabalhando para pagar prestação para ostentar um carro? Quantos de nós não contraímos patologias porque não temos o dinheiro para pagar o boleto? As ansiedades, as depressões estão aí para demonstrar que não dá para ficar trabalhando 3 turnos apenas e tão somente para ostentar um carro 0 km para algumas poucas pessoas, para você se achar melhor que elas. E isso já estava sendo dito por Jesus a Públio Lentulus há 2000 anos e parece que nada mudou. E Jesus é um ser de amor, de caridade, de piedade, de misericórdia, que ele olha para Públio Lentulus e diz assim: Públio, você quer mudar o curso da sua existência? Larga tudo e me segue. Larga tudo e me segue. E isso também é outro ensinamento. Quantos de nós largaríamos tudo para seguir Jesus? Eu estou falando de você largar sua casa, largar suas roupas, largar seu carro, largar tudo e ir atrás de Jesus. Talvez falar é fácil, mas na hora que você, na hora H, estiver ali, porque ali na frente de Públio era um nazareno, tá? Não era Jesus conhecido como é hoje, tá? Era um nazareno que nasceu numa manjedoura e era carpinteiro, e falou: larga tudo e me segue. Será que você seguiria se você não soubesse que era Jesus, se você tivesse apenas uma ideia? Então, foi isso que Jesus falou para Públio Lentulus, e sabe o que ele fez? Óbvio, dentro da pequenez espiritual que ele ali estava, ainda porque estava encarnado, ele não segue Jesus. E Públio Lentulus poderia ter mudado todo o caminho, todo o percurso, não só da sua vida, mas de todo o cristianismo. Sabe por quê? Porque Públio Lentulus, naquela época, tinha tanto poder que ele podia, naquele momento da condenação de Jesus, ter falado para Pilatos: não é para crucificar. Ele tinha esse poder. E se ele tivesse ido atrás de Jesus, talvez tudo que a gente conheça tivesse sido diferente. Mas como Jesus é uma alma, um ser de bondade, ele entendeu que Públio Lentulus não estava no momento de aceitar a sua proposta e disse a ele: tudo bem, você vai ter seu tempo de me seguir. Agora, isso vai durar alguns anos. E na verdade, gente, vai durar séculos. Séculos. Esse momento que Públio deveria ter tomado um caminho e tomou outro, fez com que ele tivesse que resgatar várias encarnações para chegar a um nível espiritual elevado. Algo que ele poderia ter feito em 1 minuto. Será que você já não teve a oportunidade ou não vai ter a oportunidade de mudar a sua vida em 1 minuto? E nesse 1 minuto, será que você tomaria o rumo certo? Então, são reflexões que a gente tira da leitura do livro há 2000 anos. Lembrando que Emmanuel era Públio Lentulus, ou Públio Lentulus era Emmanuel encarnado. Então, aí você vai ter Públio Lentulus agora tendo que resgatar as dívidas oriundas desse momento de virada de leme para o lado errado, para o lado do egoísmo, para o lado do orgulho. Muito bem, e aí nós temos ele se arrepende ali ao final do livro, não é? Ele vai ser recebido no plano espiritual, ele está atrás de Lívia, porque Lívia tomou a decisão correta. Lembra da Lívia, a esposa dele, espírito superior? Ela tomou a decisão correta, ela seguiu Jesus.
E ele desencarna, primeira coisa, ele quer saber onde está a Lívia, só que ele não tem a grandeza para ver Lívia. Lívia está do lado dele, só que ele não consegue vê-la, em virtude da diferença vibracional. Lívia era muito superior. Ela estava do lado dele, mas ele não a conseguiria ver. Então, o Públio Lentulus vai reencarnar, e ele reencarna como Nestório. O Nestório é um escravo, o Nestório é um personagem lá dos 50 anos depois, certo? Outro livro que eu falei para você, a sequência. Então, o Nestório, para quem tem a edição mais antiga, tem um escravo na capa do livro. Eu tenho ele aqui, vou sair para pegar para você ver. Ó, tem ele aqui, ó. Nestório é um escravo que vem já cristianizado, ele acredita em Cristo, ele vive numa comunidade ali, mas ele ainda apresenta resquícios do Públio Lentulus. Ele ainda apresenta resquícios de orgulho, de vaidade. Afinal, Públio Lentulus, não é porque ele faleceu, foi para o plano espiritual e está voltando, que ele mudou da água para o vinho. Não, ninguém é assim. Ora, outro ensinamento. Se você é orgulhoso e vaidoso aqui na Terra e não se redime aqui nessa existência, você vai para o plano espiritual e você continuará sendo orgulhoso e vaidoso. Vamos tirar de cabeça que você faleceu, morreu, mudou tudo. Não, não é assim. Por isso que eu bato na tecla em todas as lives aqui que eu faço com vocês, é de vamos mudar a nossa existência agora. Vamos deixar de vaidades, de luxos, de ficar achando que é melhor do que os outros. Vamos ser simples. Tira da cabeça que para ser feliz você tem que ser rico. Tira disso de cabeça. Isso foi algo colocado na sua cabeça, aí no mundo capitalista, para você trabalhar até morrer, para ficar ostentando algo que você não tem. A verdade é essa. Muita gente, se você conhecer alguém que é rico aí, você vai ver que esse cara que é rico, ele não é feliz, ele é preocupado com o que vai ser do dinheiro dele, onde ele tem que aplicar, a casa grande que ele tem, se ele morrer, quem vai brigar pela herança dele, os amigos que ele tem, será que são dele mesmo? Por quê? Você não sabe, o cara rico não sabe se os amigos estão por ele ou se os amigos estão ali apenas por interesse. Então, é fundamental que você mude o rumo do leme da sua vida. Se você tem como valores primordiais riqueza, dinheiro, achar que isso vai te dar felicidade, é hora de você mudar. A felicidade está na simplicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E nós vamos voltar nisso aqui, agora mesmo numa outra encarnação, de Emmanuel. Bom, Emmanuel, Nestório vem no século II, Jesus já havia desencarnado. Depois, com o falecimento de Nestório, Emmanuel encarna como Basílio. Basílio já é no século III. O Basílio, ele é membro de uma comunidade cristã. Veja que depois da redenção de Públio Lentulus, porque ele desencarna arrependido, ele volta como Nestório, que é cristão, ele volta como Basílio, que é cristão também. Basílio está no livro Ave Cristo, no livro Ave Cristo, tá? Que está aqui também para você ver. Ave Cristo. Está aqui o Basílio. Tá? Depois, a encarnação de Emmanuel como São Remígio. O São Remígio é no século V e VI ali. São Remígio, ele é um orador. Lembrança do tribuno, não é? Mas é cristão também. Ele prega a palavra cristã. Nós vamos ter uma outra encarnação de Emmanuel como João de São Paulo, que foi aquele cardeal que recepciona Francisco de Assis. Falar nisso, você tem que ver o filme de Francisco de Assis, você tem que ler o livro de Miramês chamado Francisco de Assis.
Leia, você é espírita, se ainda não leu o livro Francisco de Assis, leia. Lá vai ficar muito bem descrito esse momento em que Francisco de Assis precisa falar com o Papa e o Papa não recepciona. Ele vai chegar lá ele vestiu um saco de linho amarrado com a corda, chega ele, seus seguidores, porque São Francisco tinha seguidores, sim, e ele vai lá no Vaticano, bate a porta dentro da sua simplicidade, mais uma vez a simplicidade imperando nesta live, vai com sua simplicidade bater às portas do Vaticano e o Papa não recebe ele porque ele está mal vestido. Quem é aquele cidadão de Assis que quer falar com ele? E Francisco de Assis fala assim, o Papa não quer falar comigo, mas eu vou ficar aqui na porta, nós vamos ficar aqui na porta. E ficam lá. E aquilo vai admoestando o Papa, os cardeais. O que esse povo está fazendo aqui? Que resignação é essa? O que eles têm tanto para falar com a gente? E quem vai interceder para a recepção de Francisco de Assis é o cardeal João de São Paulo, que é nada mais, nada menos que Emmanuel. Sabia disso? Pois é. E é muito bem relatado isso no livro de Miramês. Vai aqui a nossa forte indicação. Olha, se você não tem paciência para ler, se a visão já não está boa para ler, no meu canal tem resenha do livro São Francisco de Assis, tem resenha de todos aqui do Emmanuel, canal 70x7 Espiritismo, lá no YouTube. É só você ir lá, você vai ver as resenhas. Isso também vai te ajudar a ter um estímulo para ler. Tá certo? Ok? Então, Emmanuel, cardeal João de São Paulo, que vai interceder para que o Papa receba o Francisco de Assis. E recebe? Recebe. Francisco de Assis, na sua simplicidade, humildade, vestindo um saco de linha, amarrado com a corda, pé descalço, entra no Vaticano para falar com o Papa. Linda história. E aí, nós chegamos numa outra encarnação importante de Emmanuel, que é Manoel de Nóbrega. E aqui eu dou um break. Olha, Manoel de Nóbrega. O Manoel de Nóbrega, inteligentíssimo, olha o resquício do tribuno. Inteligentíssimo, só que ele tinha um problema físico que o impedia de ser um grande orador, que era a gagueira. Manoel de Nóbrega era gago. Agora você imagina o espírito de um orador que vem para terras brasileiras para ensinar os dogmas cristãos aos indígenas com dificuldade para falar. Isto é uma agrura para um espírito que é um orador de escola, tal qual foi Emmanuel lá atrás, como Públio. Mas ele vem resignado mais uma vez para divulgar a doutrina cristã. O cristianismo. Olha só, vamos puxar pela memória que eu acabei de te falar. Públio Lentulus desencarna arrependido. Vem como Nestório. Nestório era cristão, não é? Depois Basílio, nasceu no Chipre, era cristão. Depois vem o Emígio, cristão. E agora, Manoel de Nóbrega, cristão. E vem para uma terra que é considerado o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que é o Brasil. Se ele teve tudo lá na Roma Antiga, púlpitos, luxo, palácios, boas vestimentas, camas grandes e com lençóis de seda, agora ele vem para o Brasil, que está recém-descoberto, não há qualquer tipo de luxo, não há qualquer tipo de pompa, e ele vem com a sua cruz para pregar o cristianismo para pessoas primitivas, que sequer sabem falar a língua portuguesa. E ele vem com esta incumbência, de maneira que é mais uma lição.
nem sempre o espírito gozará de todas as faculdades necessárias para o bom desempenho do cristianismo, mas não é porque ele não goza dessas faculdades enquanto encarnado, né, o problema é físico, que ele não tem que tentar. É um orador, é um espírito que está enclausurado num corpo cujas as cordas vocais não conseguem falar como ele quer, mas ele faz e faz bem feito. Padre Manuel de Nóbrega, ele vai ser tão bem quisto pelos primitivos, pelos indígenas, que quando a Espanha invade o Brasil, porque tinha aquele problema das terras, tratar de Tordesilhas, aquela história, quando a Espanha invade o Brasil, né? Quem defende os jesuítas são os indígenas. São os indígenas. Ou seja, Padre Manuel de Nóbrega, Gago, consegue, do sentimento que ali estavam numa situação de primitividade, porque veja, mora na selva, mora aqui num país, e aí vem um barco português lusitano, falando a língua lusa, e com uma cruz dizendo sobre Jesus, etc. E aí? Então, Padre Manuel de Nóbrega, ele consegue sim o seu intento, mesmo com todas as suas dificuldades físicas. Depois de Padre Manuel de Nóbrega, que teve essa vida difícil, nós vamos ter a outra encarnação de Emmanuel, que é como Padre Damiano. Padre Damiano, que está lá no livro Renúncia, também um padre que vai ajudar ali Alcione, ele está envolvido com a comunidade cristã, mais uma encarnação de pregação do cristianismo. O que é um minuto? O que é um minuto? Agora eu já estou falando para você de século XVII, quando ele deixou aquele minuto que ele poderia ter largado tudo e ficar com Jesus, ele estava no século I, né? Agora eu já estou no século XVII, são nós temos aí século XVII de 1601 a 1700. Olha quantos anos já se passaram, olha quantas encarnações Emmanuel está passando para poder chegar à conclusão de que ele tem que largar tudo para ficar com Jesus. Olha que coisa é a misericórdia divina. Não foi pelo amor, foi pela dor. Vamos aprender. Isso é assim com a gente. Caro espírita, caro irmão, você que está aí também chegando agora no mundo do espiritismo, a sua encarnação pode ser alterada com os seus atos, alterada para melhor. Que o progresso, que a evolução é inexorável, isso a gente já sabe, nós vamos evoluir. O que você pode fazer para não evoluir é ficar parado. Ah, eu não quero evoluir, você não vai voltar. Você vai ficar parado. Então, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ficar parado? Olha o tanto de encarnações que Emmanuel teve que passar para entender que o que é bom, o que é interessante, o que nós devemos cultivar, não é dinheiro, não é orgulho, não é boas vestimentas. É sim misericórdia, amor, caridade, altruísmo. Sentimentos, coisas que a gente não ouve falar na televisão, que a gente não ouve falar por aí, mas que a gente aqui na live da Centro Espírita, o Consolador, estamos te dizendo. E por que esse centro se chama o Consolador? Porque Jesus, na sua misericórdia também, trouxe para nós que o Espiritismo é o nosso Consolador. É a terceira revelação. O Espiritismo, ele explica, tá vendo? A explicação que está sendo dada para você não é qualquer religião que te explica. O Espiritismo, ele te traz todo um arcabouço para você entender que a gente não pode ficar parado, a gente tem que nutrir o bem, a caridade. Ah, e por que não falaram do Espiritismo lá atrás, quando estava o senador Públio Lentulus?
porque não era a hora, não dava para ser entendido. Jesus, que estava à época de Públio Lentulus, falava por parábolas, porque as pessoas não tinham a condição de entender. Agora, através de Allan Kardec, né, na França, em 1800, é que veio o Consolador, que veio o Espiritismo através do Espírito de Verdade, para poder explicar e nos consolar. Quantas agruras de achar que a vida era só esses 80, 90 anos que a gente vivia aqui. Que há justiça no universo. E que se tem gente que nasce com problemas, se tem gente que nasce em situações piores, não é injustiça de Deus se comparada a quem nasce são e com situações melhores. É porque houve algo que fora feito antes do nascimento e que precisa ser resgatado aqui. Tudo isso a gente aprende com Emmanuel. Emmanuel traz isso através de Chico Xavier. Bom, e depois do nosso Padre Damiano, nós vamos ter ainda uma encarnação como Jean-Jacques, século XVIII, e ao final do que se tem notícia, né, uma encarnação aqui no Brasil como Padre Amaro. Então Emmanuel encarna-se aqui no Brasil como Padre Amaro, mais uma vez um cristão. Isso tudo, Emmanuel está dizendo nas entrelinhas para você que Jesus não é um mestre distante, mas que nós precisamos enxergar Jesus. Nós precisamos olhar Jesus como um amigo, e não Jesus como aquele Deus que fora colocado. Jesus foi colocado como Deus, ou aquele que está sentado ao lado direito de Deus. E aí nós ficamos pequenos, próximo a Jesus. Ocorre que não é isso. Ocorre que não é isso. Tanto é que Jesus chega para Públio Lentulus e conversa com ele. Jesus quer que nós sejamos amigos dele e que a gente converse com ele. Públio Lentulus conversou com Jesus e Jesus conversou com Públio Lentulus. Então, primeira coisa, Jesus, ele é o coordenador do nosso orbe. E como coordenador do nosso orbe, da nossa terra, ele é um espírito muito evoluído. E ele, como coordenador, você acha que ele não quer conversar com você? Um coordenador, vamos pensar numa empresa. O cara é coordenador da empresa. A empresa cujo coordenador não conversa com os funcionários é uma empresa que vai estar fadada a um problema. Por quê? As agruras, os problemas dos funcionários não chegam ao coordenador e não vão chegar a outras instâncias. E você sabe que numa empresa, seja ela grande ou pequena, se o coordenador não interage com os funcionários, ela está fadada a falir. Ou está fadada a ter uma produção ruim. Agora, estou falando de planeta Terra. Estou falando de Deus que designa Jesus para ser o coordenador deste orbe. Você acha que Jesus não quer conversar com você? Você acha que ele vai ficar lá na salinha dele da coordenação e falar assim, não vem aqui não porque eu sou o coordenador o máximo e você não é ninguém para falar comigo. Isso não cabe. Isso não cabe no discurso, em tudo que Jesus nos ensinou, que é a humildade, que é a simplicidade. Então nós temos que largar de lado essa história que Jesus está longe, coordenando e que nós não somos ninguém para falar com ele e que nós, mais ainda, que nós precisamos de um terceiro. Eu preciso de um terceiro. Olha, você fala com Jesus para mim? E aí no terceiro você pode incluir muita gente, né? Santo, por exemplo. Não, você pode ir direto na coordenação. Então, são coisas que o Espiritismo traz para você e que são muito lógicas. Lógicas. E que Emmanuel está te chamando a atenção aqui. Outra coisa que eu identifiquei de todas essas leituras, que ainda vou reler esses livros todos, é que você tem que se colocar na posição de quem sofre. Veja, Públio Lentulus teve a oportunidade de tirar Pilatos da história de condenação de Jesus. E não fez. Porque ele não se coloca no lugar dos que sofrem. Colocar no lugar de outras pessoas, gente, chama empatia. Empatia. Você já experimentou colocar-se no lugar de outras pessoas?
vou mais além, de uma pessoa que você não gosta. Porque quando a gente gosta é mais fácil. Agora, quando você não gosta, você já se colocou no lugar dessa pessoa que você não gosta? Isso é um exercício que você tem que fazer. Empatia. Jesus nos ensina isso. Bateu de um lado, deu o outro. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou. Julgar os outros é muito fácil. Ah, aquele lá não vale nada. Ah, esse aí é muito fácil apontar os dedos. Mas o que se quer, na verdade, é que você se coloque no lugar desse outro para entender a situação dele e o perdoe. O perdão, às vezes não, sempre te libertará. Você tem um inimigo, alguém que você não gosta, você está preso a ele se você nutre ódio por ele. Está preso nele, você lembra dele todo dia, perdoa ele. Perdoa, fala, não, está perdoado. Você vai esquecer dessa situação, você vai ficar livre. Outra coisa importante que Emmanuel nos ensina, o próximo é a nossa fonte de ligação com Deus. E é verdade. E é verdade, nós temos tantas passagens, né, que demonstram que o próximo, aquele que você às vezes maltrata, é o grande salvador para você. Talvez você esteja perguntando, e a filhinha do Públio, afinal de contas, foi curada ou não? Depois dessa conversa com Jesus, que Públio teve com Jesus e que Públio não quis acompanhar Jesus, quando ele retorna à sua casa, sua filhinha que só ficava deitada, prostrada, está feliz e alegre, fala, papai, que bom que o senhor voltou. Ou seja, Jesus havia curado a filhinha de Públio Lentulus. E ao invés dele ficar feliz, sabe o que ele fez? Ficou nervoso, irritado, com ódio daquele nazareno que fez mais do que ele poderia fazer. E quantas pessoas você não conhece assim? Estamos na época dos ipês, né? Tem uns ipês lindos aí, está na época da florada dos ipês roxos, né? Gente, tem aquele que vai falar assim, nossa, que ipê lindo! E tem aquele que vai falar assim, nossa, mas faz bagunça, hein? Olha o chão como é que tá bagunçado. Quer dizer, duas visões da vida. O Públio Lentulus, ao invés de falar, Jesus, obrigado por ter salvo a minha filha, eu estava errado. Realmente o Senhor é aquele que é capaz de salvar e de curar. Ele fica com raiva. Ele fica com raiva. Quem é ele para curar minha filha que fez isso? Eu sou muito melhor que ele, não consegui. Quer dizer, é a visão da vida. E aí eu te pergunto, quem é mais feliz? Quem vai ser feliz? Então, é hora da gente ter uma visão mais positiva da nossa vida. Porque negativa, se você quiser ter, você vai ter os borbotões. Ser negativo é mais fácil, a vibração é menor. Olhe positivamente, olhar positivamente faz com que você tenha uma leveza espiritual e que a sua vida se ilumine para você. Olhar negativamente, esse cara que olha o IP e fala que é sujo, ele vai falar assim, não, tem que limpar, e agora como é que eu vou fazer? Vou gastar dinheiro, e aí, sabe? E tudo fica ruim, ele vai chegar na casa dele, tá todo mundo feliz, ele chega de trovo, olha aí aquele IP que sujou minha casa, tal, e aí todo mundo já fica triste com ele. Então, é hora, olha só, o que nós estamos aprendendo aqui com Emmanuel hoje, hein? Olhar a vida de uma outra maneira, tá? Outra coisa importante, toda crise é fonte sublime para você evoluir. Olha o padre Manuel da Nóbrega, veio para o Brasil, terra virgem, com os nativos aqui que não sabiam falar português, e ele é o que fala aí na rua, fez do limão a limonada. Opa, é isso que me coube? Então nós vamos resolver. Então, ele evoluiu? É óbvio que ele evoluiu. Ele poderia ter ficado parado? Poderia. Ah, não.
eu vou ficar aqui, a coroa portuguesa me designou? Ah, me designou, mas se eu vou ficar por aqui mesmo, ninguém vai dar muito se o indígena aprendeu ou não, e sabe, ele poderia ter feito isso, mas não, ele pôs a mão na massa. Crise, gente, interprete a crise da sua vida como um degrau. Degrau, a gente tem que subir. Dói a perna para subir o degrau? Dói. Mas chama-se subir, né? Então, vamos esforçar. Vou te dar outro exemplo. Todo mundo aqui já empurrou um móvel. O carro pifou. O carro pifou lá no meio da rua. Aí ele pega e fala assim, olha, me ajuda, alguém me ajuda. Aí você vai empurrar o carro, o carro tá parado, tá? Freio de mão tá baixado, também não precisa estar com o freio de mão puxado, né? Freio de mão baixado, você começa a empurrar, qual que é a força? Máxima, nossa, até começar a andar. Quer dizer, essa força que você colocou no carro, que foi maior, porque quando ele começa a andar, você já viu que a sua força diminui? Porque ele começou a andar, mas até ele andar, a sua força é maior. Mesma coisa para arrastar uma mesa, para empurrar uma mesa. A mesa é pesada, até você empurrar e ela começa a empurrar melhor. Essa é a crise. Então, você tem duas opções. Ou começar a empurrar a mesa, não dou conta e larga. Pode saber que quando você desencarnar, você vai voltar, talvez com uma deficiência, ou talvez com a mesa mais pesada para você empurrar, porque você deixou parada a tua mesa. Ou você pode resolver agora. Você resolve para poder já empurrar e evoluir. O fato é, não dá para ficar de olhos vendados para algo que está aparecendo na sua vida. E olha, a vida, essa encarnação, ela tenta te mostrar as coisas várias vezes. Ela passa uma vez, às vezes você não pega de primeira, ela vai e passa de novo. Né? Tem casos, por exemplo, tem gente, eu casei com um alcoólatra. Era para aprender. Né? Aí separa. Você já deve ter visto isso. Aí separa. Aí começa a namorar. Namora com o alcoólatra de novo. Aí a pessoa fala para você assim, isso é minha sina. Eu arrumei um alcoólatra lá atrás, agora apareceu um outro alcoólatra aqui. A vida está te mostrando que você tem que fazer algo diferente. A vida te mostra nessa encarnação que às vezes você tem que resgatar algo e você não está dando conta. E talvez essa live seja para você repensar na tua vida. Falei de alcoólatra, podia falar do ciumento. Eu tenho uma esposa ciumenta. Eu larguei. Aí você vai namorando, arruma uma outra ciumenta. A vida está te falando alguma coisa. Olha, meu amigo, você vai ter que resolver a situação com a ciumenta aí. Sabe? Então, a crise serve para te elevar. Não se deprima com a crise. Olha a crise como uma oportunidade. Jesus deu uma oportunidade a Públio e Públio não pegou. Talvez Jesus está te dando uma oportunidade de melhor, hein? Talvez está, hein? Será? Doutora Camila aqui, seja bem-vinda, está falando sobre trabalhar com pessoas difíceis. A mesma coisa. Você entra num trabalho, pessoa difícil. Aí você sai do trabalho, agora eu vou arrumar o trabalho. Pessoa difícil. Então, se coloque, olhe para fora da sua vida e veja se isso não está acontecendo. Porque se estiver acontecendo, é porque você não está sabendo resolver. O dia que você mudar a chavinha, você muda. A vida vai parar de te mostrar o que ela está tentando fazer por você. E tudo isso, né, gente? Tudo isso é para resumir uma história importante aqui, que é toda a vida de Emmanuel. É que às vezes a gente opta errado. É hora da gente reconhecer que optou pelo lado errado e buscar, através de uma live como essa, através de uma leitura edificante, através de uma boa conversa, entendimento e de se desapegar desses materialismos que são colocados na nossa frente todo dia
Emmanuel está gritando para você que se você ficar nessa vibração do vil metal, do dinheiro, de que ser feliz é ser rico, você terá muitas e muitas encarnações ainda para aprender que não são esses os valores da sua vida. Os valores da sua vida, repito eu, começam com a caridade, que é benevolência, indulgência, perdão. Está chegando uma frente fria aqui em Uberlândia, vou deixar registrado nessa live. Quantos de vocês já se colocaram no lugar de alguém que está na rua? Olha a empatia que eu falei lá atrás. Quantos de vocês já procuraram agasalhos para distribuir para essas pessoas? Isso é benevolência. A maioria das pessoas, nossa, que frio. Aí você vê outra assim, nossa, eu adoro frio. Opa, amanhã faz frio. Mas eu não estou vendo ninguém falar assim, nossa, coitado daquele que não tem um teto. Então, a caridade é o primeiro passo para você compreender que a vida não é só essas frivolidades de rede social. Frivolidades do dia a dia, de televisão, que não te levam a nada. Perdoe. Se livre. Seja feliz. A tua vibração vai melhorar. E quando a sua vibração melhorar, os caminhos positivos de redenção, de progresso, se descortinarão à sua frente. Talvez você esteja igual o Públio, que não conseguiu ver a sua amada Lívia. Talvez eu e você estejamos cegos porque não conseguimos ver as boas vibrações, porque estamos lá chafurdando nas más vibrações. Procure buscar algo que te edifique. Procure perdoar as pessoas. Procure amar, mas amar verdadeiramente as pessoas. Lembre-se da expressão de Jesus: amai-vos uns aos outros. E aí todo mundo para aí, né? Só que tem uma vírgula. Como eu vos amei. Então você tem que amar o próximo, não como você ama, como eu amo, mas como Jesus ama. Olha isso! Olha isso! Não é um amor qualquer. É um amor de Jesus. Um amor abnegado. Um amor que não está preso a interesses. É colocar-se no lugar do próximo e entender que o próximo é a sua grande oportunidade de se elevar e de elevá-lo também dentro do altruísmo e de tudo que Jesus nos prega e Emmanuel também. O tempo é curto, mas a obra é vasta. Espero que eu tenha colocado uma centelha na sua cabeça para que você possa mudar o rumo da sua vida, para que você vá para o rumo do bem, da caridade e do amor ao próximo. Muito obrigado a todos dessa casa tão querida que é o Consolador. Obrigado a todos que estiveram aqui. Eu acompanhei todos vocês, né? Eu não posso citar nomes porque eu não vou lembrar de todos. Mas é uma honra estar aqui com pessoas tão amigas, tão carinhosas, né? Obrigado, Ana, pelo convite. Ana é a presidente da casa. Obrigado, estarei sempre aqui à disposição para poder falar com todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima, se Deus quiser. Até mais.